Prisão perpétua, declarou o juiz encerrando a sessão. Francis não podia acreditar e nem aceitar a ideia de passar o resto de sua vida em uma prisão. Mas, culpado ou inocente, o destino estava traçado e decidido. Tudo estava acabado. 2 semanas depois, a bruta realidade da prisão começava a ser vivida. Cada minuto agora era controlado, vigiado e, o pior, aterrorizante. A constante ameaça de prisioneiros contra o repudiante ato de assassinar sua família era assustadora. Mas Francis não desistia. Os poucos minutos que possuía fora da cela, passava na biblioteca pesquisando e escrevendo para jornais e advogados, suplicando por ajuda e clemência. Mas ninguém respondia. E o tempo passou. A esperança diminuía com cada mês e ano que passava. Certo dia, ele teve uma outra ideia. Como os grandes advogados e jornais não se interessaram pelo seu caso, Francis resolveu escrever uma minuciosa e detalhada carta a um simples repórter do menor jornal da cidade. E esperou, quase certo de que o resultado seria o mesmo de sempre. 2 dias depois, do outro lado da cidade, o repórter abriu a carta e ficou impressionado com a história de Francis e seus estranhos detalhes. Essa é a história. Anos atrás, depois de muito trabalho e perseverança, a simples companhia de produtos eletrônicos de Francis explodiu em vendas e progresso. Com a chegada do dinheiro, os sonhos começaram a ser realizados. O primeiro de todos foi uma linda casa de 2 andares em um terreno que mais parecia uma chácara, cheio de plantas, árvores e uma grama verde encantadora. A casa, apesar de ter sido construída muitas décadas atrás, havia sido renovada com tudo do bom e do melhor. A felicidade do casal e as 2 filhas era imensa. Tudo parecia um sonho. Porém, algo estranho aconteceu na primeira noite. Por volta da 1 da manhã, Francis foi acordado com o estranho idoso puxando a sua coberta. Que susto! Depois de alguns segundos parado ao pé da cama, o idoso desapareceu. Francis não sabia o que fazer. Depois de acordar a esposa e contar o que havia visto, ele levantou e buscou por todo o quarto, mas nada encontrou. Mas ao entrar no banheiro, o susto foi ainda maior, pois escrito em letras brancas no espelho estava uma única e horrível palavra: inferno. Francis imediatamente chamou a polícia, que depois de revisarem toda a casa, saíram sem nada poder fazer. Nenhum sinal do misterioso idoso. E a calma voltou e a noite passou. No dia seguinte, Francis trocou todas as fechaduras da casa. E outra noite chegou. O idoso também. Enquanto Francis assistia televisão com a esposa na sala, uma das filhas que se encontrava no primeiro andar começou a gritar que a porta do quarto abria e fechava sem parar e sozinha. Imediatamente, eles saíram correndo a escada acima em socorro da filha. No momento que se aproximaram do quarto, a porta fechou, trancou e a filha parou de gritar. Agora a única coisa que ouviam era o estranho rosnado. Os pais não sabiam o que pensar. O medo que algum animal tivesse invadido o quarto e atacado a filha era aterrador. Enquanto a mamãe gritava, o papai forçava a fechadura empurrando com todas as forças que possuía. E
Quando finalmente conseguiram entrar, eles descobriram que não havia nenhum animal. Parada no meio do quarto, a filha os encarava com uma expressão distorcida, babando e rosnando. A mamãe não resistiu e, apavorada, gritou pelo nome do Senhor. E, como um milagre, a filha caiu desmaiada e livre daquela maldita possessão. O pavor e o medo dos pais era demasiado. Porém, enquanto eles cuidavam da filha desmaiada, a mais nova apareceu na porta do quarto, ao mesmo tempo que uma voz demoníaca ordenava que todos saíssem da casa. Mas eles não saíram. Reunidos na sala do primeiro piso, puseram-se a rezar pedindo a Deus por proteção. E tudo acalmou. No dia seguinte, com a ajuda de um amigo, Francis buscou por uma benzendeira que, depois de fazer uma suposta limpeza, abandonou a casa apavorada. Segundo ela, o demônio que habitava na casa era o mais forte que ela já havia visto ou conhecido. O melhor a fazer é abandoná-la para sempre, disse a benzendeira. Mas Francis resolveu ficar e lutar. Daquele dia em diante, a situação piorou ainda mais. Luzes eram apagadas e acesas. Objetos eram atirados e quebrados. Portas abriam e fechavam. As televisões eram ligadas e desligadas. E o pior, vozes e risadas eram ouvidas quase toda a noite. Dormir era impossível. A casa realmente parecia insuportável. Um verdadeiro inferno. 3 dias depois, Francis retornou do trabalho resolvido a abandonar a casa e salvar a sua família. Mas algo estranho aconteceu. Tanto a esposa como as 2 filhas não responderam ao seu chamado. Buscou por toda a casa, mas elas não estavam. Mas ao aproximar-se do porão, ele ouviu aquele mesmo rosnado de antes. Parado e com o ouvido grudado na porta, ele esperou por um outro rosnado. E poucos segundos depois, ele ouviu. Mas agora não era apenas um rosnado. Eram 3. Francis não sabia o que pensar. Pensou em abandonar a casa, mas não pôde. Não podia deixar sua família à mercê daquela coisa, daquele demônio. O jeito era entrar no porão e salvá-las. Correu até o escritório, pegou sua pistola e voltou para a porta. Os rosnados continuavam. E medroso, assustado e apavorado, ele abriu a porta bem devagar. Francis não podia acreditar no que via. Parados no pé da escada se encontravam 3 criaturas horripilantes. 3 vultos negros que aumentavam e diminuíam de tamanho enquanto rosnavam. Francis não pensou 2 vezes. Disparou a pistola em direção aos vultos e poucos segundos depois, tudo escureceu. E ele desmaiou. 48 horas depois, Francis foi encontrado por amigos, sentado na escada do porão. À sua frente, no pé da escada, os corpos da esposa e filhas. Uma tristeza. E Francis finalizou a carta, implorando por ajuda. Depois de alguns meses, com a ajuda de um grupo de advogados conseguido pelo repórter, a sentença foi revogada por um tribunal superior. A alegria de todos, e principalmente de Francis, agora em liberdade, era irradiante e indescritível. Meses depois, enquanto caminhava por um shopping center, o repórter foi surpreendido com a presença de Francis, sorridente,
feliz e acompanhado de uma linda namorada. Depois de alguns minutos de conversa, Francis perguntou ao repórter se ele acreditava no sobrenatural. Surpreso com a pergunta, o repórter respondeu rotundamente que sim. Claro que sim. E com uma cínica risada, Francis pegou a namorada pelo braço e se afastou, murmurando: Sério? Te cuida e muito obrigado.